Sobre o pretexto de aumento de carbono na atmosfera, o Fórum Mundial Econômico está querendo simplesmente proibir você de ter o seu próprio alimento. Vamos entender a ordem que simplesmente esse governo nefasto está fazendo e espalhando isso inicialmente pela Europa para atingir o mundo como um todo e simplesmente fazer com que o alimento fique mais caro, eles tenham o controle da alimentação e você nem possa sequer fazer o seu próprio alimento, cultivar na sua casa ou no seu pequeno espaço. É isso que na realidade eles estão querendo fazer, nos controlar. Vamos ver junto a matéria? Eu separei 2 pontos no Twitter, esse aqui é o mais simplesinho que diz lá. É disso que estamos aproximando. Espanha comunista, multas e penalidades para até 3.000 euros para quem não registrar os frangos que usa para consumo pessoal. Olha só, você já começa a perceber que já tem governo aplicando essa metodologia. Então, se você tiver lá o seu franguinho, se você tiver a sua hortinha, se você tiver alguma coisinha que é para o seu consumo próprio, você tem que registrar. O governo precisa saber que você é uma pessoa que pode ir contra o sistema, porque você tem a sua alimentação própria. Ora, se o governo não dominar o seu alimento, você simplesmente fica mais difícil de ser convencido a fazer o que ele quer. Você mais facilmente sai de dentro do sistema. Então o governo já está lá, ó. A Espanha comunista já começou a multar quem não registra o seu animal para consumo. E é sempre assim que começa com registro. Lembra o negócio das blusinhas? Começou com registro. Não, é só um registro para a gente saber o que compra e o que não compra. Depois eles multam. Aqui eles já estão multando direto. Se você não registrar, você vai ser multado. Mas o pior não está aí, não. Eu vou pegar aqui da página original e eu peguei também um Twitter que foi traduzindo o que foi explicado e é pior do que você imagina. Vamos ver aqui. Essa aqui é a matéria original. Tá lá, tá toda ela em alemão. Obviamente eu não sei ler alemão, né? Aqui em casa só minha filha que sabe ler. Mas eu vou pegar um Twitter aqui que uma pessoa já traduziu. Então tá aqui, o André Gap pegou e fez o quê? Fez a tradução. Tá lá. Proibição global de alimentos cultivados em casa para atingir emissão zero. É aquela velha história da emissão de carbono. Nós estamos aqui para proteger o planeta das mudanças climáticas. Esse é o mote inicial para o seu controle. Então tá lá, o Fórum Econômico está pedindo aos governos de todo o mundo que proíbam o cultivo privado de alimentos para supostamente reduzir o CO2. Então essa é a nova ideia deles. É simplesmente controlar a sua alimentação. Eles estão controlando toda a ramificação e toda a produção e distribuição e sobrou agora o quê? Sobrou aquele que cultiva em casa, que tem ali o seu franguinho, que tem o seu galinheiro, que tem sua pisciculturazinha, que tem ali o seu peixinho, ou que tem uma hortinha, ou que tem um pomarzinho. Esse aí vai ter que cadastrar, ele não vai poder se alimentar nem do que ele mesmo produz. O governo quer saber. E se você não se cadastrar, você vai sofrer uma multa. E olha, vai ter, já vou aqui adiantar, vai ter gente sendo presa por isso, porque o governo não vai parar, o governo mundial não vai parar com isso. Está lá. De acordo com eles, os alimentos cultivados em casa contribuem para a mudança climática. E é por isso que a proibição deve ajudar a atingir a meta zero. Mas você acha que para só nisso, no que você cultiva? Não, é muito pior. Está lá. Os cientistas da Universidade de Michigan, financiado por eles mesmos, ou seja, aquela pesquisa que é para dar o resultado que eu quero. Então, eu te banco, você dá um jeito aí nos números, em qualquer coisa, cria uma metodologia que acha o resultado que me interessa. Um mais recente estudo afirma que a pegada de carbono das hortas urbanas e do cultivo privado de vegetais tem um impacto maior sobre o planeta que a agricultura industrial. Então, aqui ele está querendo te convencer o seguinte, sabe aqui, minha avó tinha isso, tá? Minha avó tinha lá a hortinha dela. Aqui ele está querendo dizer que a hortinha da minha avó, que ela ali plantava com adubo, com minhoquinha, que ela fazia a própria compostagem dela, aquela coisinha que ela tinha, é muito mais prejudicial do que uma agricultura industrial que tem trator, máquina, ou seja, a minha avó fazendo a compostagem dela, fazendo ali a hortinha que ela tinha, era muito mais perigoso, muito mais poluente que vários tratores, que vários colheitadoras, que vários silos, que vários motores, que tudo, que caminhões transportando, não. O da minha avó era muito pior. Pesquisadores da Universidade de Michigan publicam essas descobertas na revista Nature. Por isso que eu digo, cara, olha só, me desculpa, eu trabalho nessa área há muito tempo, sabe? Eu também dei aula durante muito tempo. Hoje, graças a Deus, eu não dou mais, estou mais aposentado. Mas
está ficando vergonhoso. Esses pesquisadores, essas revistas, hoje em dia viraram o quê? Viraram porta-voz daquilo de quem paga. Então você vai lá, paga uma pesquisa, o pesquisador vai ter que achar aquele resultado e vai ter que publicar aquela matéria. Aí o cara vai lá e diz o seguinte, olha, é da revista Nature, que simplesmente está dizendo que a hortinha da vovó é prejudicial. É muito mais prejudicial do que todo o sistema industrial agrícola. Mas, meu amigo, será que alguém acredita nisso? Numa boa, você acredita nisso? Você leva fé? Por isso que hoje em dia, essas reportagens, os jornalistas, essas emissoras, esses grandes fóruns, perdeu simplesmente a graça. Você vê aqui a COP30. A COP30 vem falar sobre a emissão de carbono, proteger a natureza. E saiu lá o quê? Que vão devastar, estão devastando a floresta amazônica para fazer uma estrada para a COP30. Isso tem alguma analogia? Você não acha isso um pouco incoerente? Isso não é mais papo furado para quê? Única e exclusivamente te controlar. Essa é a verdade. O que eles querem é o controle da população. Como fizeram lá quando teve a pandemia. A gente não pode falar tudo junto porque o YouTube não gosta, né? Mas vamos lá. Canteiros elevados, galpões de jardinagem e caminhos são particularmente criticados, pois exigem uma infraestrutura com uso intensivo de CO2. Também se diz que o composto mal gerenciado em materiais sintéticos aumenta o aquecimento global. O fórum alerta para emissões de CO2 provenientes de transportes de plantas, vasos, que eu acabei de dizer. Embora críticos argumentem que essas demandas restringem a autossuficiência das pessoas, eles estão mantendo seus planos net zero. Nos Estados Unidos, 14 grandes cidades comprometem a banir carne, laticínios e veículos particulares até 2030. Olha só a que ponto está chegando. Você não vai mais poder comer carne nem laticínio. Agora, pergunta se eles vão deixar de comer carne. Não, é você. Você que é controlado é que não vai poder comer, porque simplesmente a carne, o boi, aumenta o CO2 na atmosfera. Você realmente acredita nisso? Cara, me desculpa, eu não acredito nem um pouco. E vão cortar os veículos particulares até 2030. Lembra aquela frase? Você não vai ter nada, mas vai ser feliz? Então, isso aqui eu vou adiantar. Isso aqui é aquela ideia da cidade de 15 minutos. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando o que é cidade de 15 minutos. Você não vai ter carro, você não vai poder sair de um perímetro em que você ande a pé durante 15 minutos. Tudo você vai ter ali. Eu acho que isso é uma loucura total, mas eles vão querer implantar isso de qualquer jeito. Então vamos lá. O objetivo do grupo de lideranças climáticas é comprometer os cidadãos com as seguintes restrições: não consumir carne, não consumir leite, um máximo de 3 novos itens de vestuário por pessoa por ano, não usar veículo particular, apenas voo de curta distância a cada 3 anos por pessoa. Vamos resumir aqui, vão te botar numa prisão, vão te botar numa jaula. Você não pode sair de casa, você não pode comer, você não pode ter, você não pode nada. Você só pode o que eles querem. Sabe aquela sua vontade própria, aquele tal de livre-arbítrio que Deus lhe deu? Não, isso aí não interessa, isso para eles não serve. O que importa é que eles têm que controlar o problema climático. Vocês realmente acreditam nisso? Então tá aí. Ao mesmo tempo, o mundo também se avançar na sua agenda permanente de imunização em massa. Olha só, vai voltar aquele negócio das vacinas. Na cúpula de Davos, em janeiro, os membros discutiram vacinas bianuais de mRNA, essa vacininha que traz aquele probleminha que a gente não pode falar muito. Os planos incluem injetáveis em ação prolongadas e vacinas sensíveis ao clima. Vacina sensível ao clima. Cara, eu não gosto nem de pensar o que é isso, porque isso me dá tanta ideia estapafúrdia que eu fico até nervoso quando eu leio um negócio dele. A crescente influência do global sobre os governos está sendo tornando cada vez mais evidente. Os críticos alertam que essas medidas servem menos para proteger o clima e mais para controlar a população. Exato. Ele aqui resumiu tudo. Então, mais uma vez, vem lá o Fórum Mundial sobre o aspecto do clima dizer que quer te controlar. Então, se você prestar bem atenção, começa a entender o que está por trás de tudo. Esse negócio de clima não é sobre o clima, é sobre te controlar, ok? Se você gosta desse tipo de informação, coloque o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa saber disso, compartilha com ele, que eu ficaria muito grato. Se você acha que deve fazer um comentário, uma sugestão ou mesmo uma crítica, coloca aqui embaixo que eu vou ter o imenso prazer de lhe responder. E querendo, se inscreve no canal. Fique com Deus e nos vemos nos próximos vídeos.